dia, amigos, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. Hoje é dia 23 de dezembro e o motivo de 2021, né? E o motivo deste programa é preservar nossas origens, memórias e histórias, conservar as tradições de famílias, das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas e entrevistas. E você pode ser um patrocinador do programa adquirindo uma caneca de 200 ou de 180 ml, a qual é um ótimo souvenir para a sua coleção ou mesmo para uso do seu dia a dia. Elas foram projetadas para prestigiar a história e a cultura. Ao adquirir a sua caneca por apenas R$ 40, você está colaborando para a produção do programa que divulga o resgate da história em geral e particularmente da região oeste da cidade de São Paulo, revelando nossas origens, lugares históricos e muitas curiosidades que enriquecem nossa cultura. Participe com a sua colaboração. O nosso e-mail é deborahistórica@gmail.com ou no meu WhatsApp 997241111. Você está precisando de orientação? Pergunta para o psicanalista e coach Antônio Prado. Se sim, fale com ele. O contato dele é 99-758-4843, São Paulo, DDD 11, e o e-mail é antonio.jmp57@gmail.com e ele faz o atendimento online. Olha, hoje o programa está um pouco longo, mas vale muito a pena você ver, né? Mesmo que seja em etapas, tá? Vale muito a pena você ouvir. Enquanto você faz alguma coisa, você pode ouvir o programa que vai valer a pena. Hoje, na semana passada, eu reservei o programa especialmente para falar sobre Natal, um culto à luz, dando continuidade hoje, né? E sobre os apóstolos. Então, Natal, parte 2, né? Esse texto foi retirado do site Gnosis Brasil. O nome é Natal, um culto à luz, e nós vamos falar sobre os 12 apóstolos dentro de nós. Então, vamos lá. Os 12 apóstolos, realidade secreta. Para quem não conhece e não sabe assim, o significado dos 12 apóstolos, tá? Eu não estou falando dos 12 apóstolos como pessoas, da qual as pessoas cultuam a imagem, mas eu estou falando dos 12 apóstolos dentro de nós. Então, nós temos que aprender a ver o Cristo não do ponto de vista meramente histórico, senão como o fogo, como uma realidade presente como INRI, I-N-R-I, aquele que está escrito na cruz, né? Ignis natura renovatur integram, que significa o fogo renova incessantemente a natureza. Dizem que tinha 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos estão dentro de nós mesmos, aqui e agora. São as 12 partes fundamentais do nosso próprio ser. Gente, esqueçam daqueles apóstolos como figura, homens, né? Seres humanos, tá? Vamos falar dos 12 apóstolos dentro de nós. As 12 potestades dentro de cada um de vocês, né, de nós, em seu próprio ser interior profundo. Há um Pedro que se entende com os mistérios do sexo.
Nossa, mais para baixo, mais para frente, eu vou falar um por um. Há um João que representa o verbo, a grande palavra, era o pacroate. Há também o Tomé, que nos ensina a controlar a mente. Há um Paulo que nos mostra o caminho da sabedoria, da filosofia, da gnosis. Dentro de nós mesmos, aliás, deixa eu falar aqui sobre o Paulo. Paulo, quando disse assim, que ele ouviu a jumenta falar, e que ele ficou cego, e ele estava cego, não que ele ficou, ele estava cego e viu uma luz imensa. Isso é muito legal, né? Ele era cego de sabedoria. E aí ele viu a luz. Ele viu a luz e ele enxergou a sabedoria. Ele enxergou o conhecimento, a luz. Entendam isso. Ele não viu uma luz física, é a luz da sabedoria, é o conhecimento, que vem, inclusive, através dos estudos, porque Paulo não era qualquer um, né? Antes ele era Saulo, né? Ele era uma pessoa já estudada, não era qualquer um. Eu não lembro como que se fala, o que ele era. Depois eu lembro, eu falo, ou escrevo. Dentro de nós mesmos também há um Judas. Não aquele Judas que entrega o Cristo por 30 moedas de prata, não. Um Judas diferente, um Judas que entende a fundo a questão do ego, um Judas cujo evangelho nos leva à dissolução do mim mesmo, do si mesmo. O Judas foi o mais corajoso e mais amigo de Jesus, né? Que disse. Há um Felipe que é capaz de nos ensinar a viajar fora do corpo físico através do espaço. Há um André que nos indica com precisão meridiana o que são os 3 fatores da revolução da consciência. Nascer, isto é, como se fabricam os corpos existenciais superiores do ser. Morrer, como se desintegram os fatores particulares que se relacionam conosco especificamente e com cada um de nós. Sacrificar-se pela humanidade. A cruz do Santo André, a cruz de Santo André, indicando a mescla do enxofre e do mercúrio, que é que inclusive são os materiais que a alquimia usa para transformar qualquer matéria, né, ou o metal em ouro. Nós somos a pedra filosofal. Então vamos lá, indicando a mescla do enxofre e do mercúrio, tão indispensável que para a criação dos corpos existenciais superiores do ser, mediante o cumprimento do dever parloque, o que é profundamente significativo. Então, nós somos os metais e através da mutação com o enxofre e o mercúrio, nós nos transformamos no ouro. Entende? Mateus, científico qual nenhum outro, existe em nós, ensina-nos a ciência pura, desconhecida para os cientistas que só conhecem toda essa podridão de teorias universitárias que hoje estão na moda e amanhã passam para a história. E isso é verdade. Ciência pura é completamente diferente, só Mateus pode instruir-nos dela. Inclusive, gente, ontem eu estava vendo uma série e aí a mocinha disse assim que toda história você tem que ver pelo ponto de vista, né? Aliás, tem um filme chamado Ponto de Vista que é muito bom. Então a minha história pode ser no mesmo lugar que uma outra pessoa, mas a história dela é diferente. Então, todas as histórias que são contadas das guerras, por exemplo, que venceram, foram contadas por quem venceu, né? Não foram contadas por quem não venceu.
E quem não venceu vai contar a história diferente de quem venceu, né? Tem uma parte, inclusive, nós vamos falar da Segunda Guerra, né, Mundial agora, porque eu estou lendo esse texto que não é meu, mas eu estou fazendo alguns comentários, tá? Quando Hitler, por exemplo, dizem que Hitler invadiu, segundo a história que eu estou sabendo, né, que diz ser a verdadeira história, quando ele invadiu a Polônia, ele não invadiu a Polônia para matar ninguém, ele invadiu a Polônia porque os soldados dele estavam presos lá. Então, ele mandou o exército resgatar os soldados alemães. É o que se faz, né? Mas não precisa acreditar em mim, tá? Quem sabe, sabe. Lucas, com seu evangelho solar, é profeta e nos indica o que há de ser a vida na Idade de Ouro. Cada um dos 12 está dentro de nós mesmos, porque nosso ser tem 12 partes fundamentais, os 12 apóstolos aqui e agora. E eu falei, né? 12 trabalhos de Hércules. Assim que quer chegar a ser mago no sentido transcendental da palavra, veja bem, magro, tudo a ver com alquimia, né? Em que aprender a relacionar consigo mesmo, com cada uma das 12 partes do ser, isto só é possível queimando com o INRI, os agregados psicológicos que em nosso interior carregamos. No entanto, enquanto o ego existir em nós, as corretas relações com todas e cada uma das partes do nosso ser resultarão impossível. Mas, se nós incinerarmos o ego, então sim, poderemos estabelecer corretas relações consigo mesmo e com cada um dos 12 que em nosso interior existem. Pois que tirem da cabeça a ideia dos 12 apóstolos históricos, esses homens não existiram. Busquem dentro de si mesmo, aí estão, tudo está dentro de nós, mesmo aqui agora. A chegada a hora de um cristianismo mais esotérico, mais puro, mais real. Tudo é alegórico, né? A chegada a hora de sair da questão meramente histórica, ou seja, materialista, né? E passar à realidade dos fatos. A cruz mesma do Calvário é fundamentalmente significativa. Bem sabemos que que o falos vertical dentro do citeis fazem a cruz. Em outras palavras, enfatizamos dizendo oligam ioni. Lembra que eu falei sobre o pênis e a vagina? Corretamente conectado forma uma cruz. É com essa cruz que nós necessitamos avançar pela senda que há de conduzir-nos até o Gólgata do Pai. Convido a todos a entrar no caminho da cristificação, tá? Essa frase, né, é um excerto do livro Pedra Filosofal de Samael Aun Weor. Nós voltamos já após a nossa parceria do Estúdio Casa da Sogra. Até já.
com os apóstolos. Cada um representa determinados valores que nascem em nosso universo psicológico através do estímulo de forças zodiacais das 12 constelações, signos, né? Dentro de nós há um Timóteo, que é a inspiração. A inspiração para realizar um trabalho interior aqui e agora vem dessa parte autônoma do nosso ser. É ele quem nos dá o combustível, quem nos dá o sabor trabalho, mesmo que tenhamos que passar por situações muito difíceis na vida. Leiam os 12 trabalhos de Hércules. Tal princípio trabalha com as energias que Pedro oferece, que é a energia criadora. Portanto, há uma necessidade de trabalhar, transmutar e sublimar tais energias para que encontremos a inspiração. Veja bem, gente, que pode ser que vocês não entendam estes textos numa só lida. Tá? Eu estudo isso desde 2016. É difícil, ok? Principalmente quando você já tem que foi criado como uma doutrina cristã, cristã histórica. Também há um Santiago, o patrono da grande obra, ensina Samuel a Enveor. Eu, de minha parte, sinto grande respeito, infinita veneração por Santiago, o maior. Não falo de Santiago histórico, de alguns milhares de anos. Não estou me referindo a ele. Repito, sinto grande admiração pelo Santiago interior, que não é outra coisa que o Mercúrio dos sábios, aquele que ajuda a fazer a transformação do metal comum ao ouro, até você chegar à pedra filosofal. Bem, sabemos que o Mercúrio dos sábados dos sábios é o Exioherrai. Fabricar o mercúrio sempre foi um segredo, nunca foi divulgado. Os alquimistas se calaram, aliás, desculpa. Esse Mercúrio é o mesmo Santiago, o apóstolo Santiago, dentro de nós mesmos. Devemos fabricar o material limpo e puro para que realizemos a grande obra, criando os corpos existenciais do ser dentro de nós mesmos, através das nossas energias criadoras. Marcos é a potestade que desperta e faz acender os fogos internos, o Espírito Santo do cristianismo, a Kundalini dos hindus, a serpente de fogo, pelas 33 vértebras da espinha dorsal. Kundalini é a coluna do nosso templo interior. Há que libertar Marcos para compreender a necessidade de méritos do coração para que a Kundalini acenda, pois uma coisa é acender o fogo, outra coisa é fazer subir o fogo. Há que ter méritos. Marcos nos ensina através dos segredos da santa unção do pão e do vinho. A sábia combinação de mercúrio e enxofre, respectivamente. Não devemos esquecer que a Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes, é a nossa própria mãe divina, Devi Kundalini Shakti, que reside em nosso interior. Difícil, gente, muito difícil, tá, fazer. Temos dentro de nós mesmos, engarrafado dentro de nossos diversos defeitos psicológicos, Bartolomeu, que nos dá a mística, a emoção transcendental, respeito ao sagrado, sem falsos pietismos, sem falsos misticismos. Sem mística, a obra em nós está castrada, está incompleta. É uma rosa que não tem perfume, assim ensina o grande mestre da sabedoria. Por fim, em síntese, os 12 apóstolos representam os 12 princípios do ser. Pedro, a alquimia, João, o verbo, Judas, a inteligência, Felipe, o ocultismo, Mateus, a ciência pura, Timóteo, a inspiração, Santiago, os mistérios crísticos, Marcos, o despertar dos fogos sagrados,
Lucas, a Cabala, ou Cabalá, André, os mistérios da cruz, Tomé, a mente interior, Bartolomeu, a mística. Todos são partes autônomas e autoconscientes que residem dentro de nós mesmos. O drama crístico deve ocorrer aqui e agora, dentro de nós, neste vasto mundo psicológico, para que nos libertemos completamente da conhecida roda do samsara dos budistas, das leis do eterno retorno e da recorrência e atinjamos a autorrealização íntima do nosso real ser interno. Vamos falar agora mais sobre cada apóstolo. Apóstolo Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu ensina a entrar nos mundos nirvânicos e paranirvânicos por meio da meditação. Tem relação com o nascimento da mística, que é o sentimento de emoção superior. Nosso Bartolomeu interior é aquele que nos ensina a usar nossa consciência. Seu aspecto positivo é quando fazemos as coisas de acordo aos nossos caprichos. O negativo é o orgulho místico e o neutro é a mística. Para que o Cristo íntimo possa nascer e resplandecer em nosso interior, se necessita primeiro desenvolver esses 12 valores. São os 12 apóstolos. Apóstolo Tomé. O apóstolo Tomé é aquele que mostra nos ensina a diferença entre as três mentes: mente interior, mente intermediária e terrena, ou mente intermediária e mente terrena ou sensual. Ou seja, não crê no que dizem e nem rechaça. Tomé é em nós o discernimento. Relaciona-se com os mistérios da mente cósmica, o ultra das coisas. Seu aspecto positivo é a mente intermediária, crenças. O negativo é a mente terrena, sensual, e o neutro é a mente interior. A mente terrena é aquela que elabora seus conceitos apenas com os dados recebidos através dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Por isso é chamado de mente sensual, pois é extremamente limitada, pois por mais que os sentidos estejam em perfeito funcionamento, o que recebemos através deles são somente impressões, e essas são apenas uma representação demasiada imperfeita da realidade. A mente intermediária elabora seus conceitos com base às crenças, dogmas e demais informações armazenadas na memória subconsciente, recebidos principalmente como herança do mundo exterior, da família e da sociedade durante a formação da personalidade nos primeiros anos de vida. Esta mente também não nos serve, pois os conceitos e preconceitos são apenas uma visão extremamente limitada da realidade. A mente interior é a mente inspirada, livre de dogmas, conceitos e preconceitos. É mente aberta, passiva, reflexiva, que nos permite apreender o conhecimento intuitivo que vem de dentro, do real ser em nós. Portanto, é o instrumento mais adequado para a apreensão do conhecimento objetivo ou gnosis, né? Eu já tinha explicado que gnosis é a experiência que você tem de você mesmo, tá? Então, ele representa o signo de Aquário. O apóstolo André. O apóstolo André pertence à constelação de Capricórnio. Seu átomo se encontra nos joelhos. André se relaciona com os mistérios da cruz. Ele se relaciona com os 3 fatores da revolução da consciência: morrer psicologicamente, né, os egos, nascer espiritualmente e sacrifício pela humanidade. Relaciona-se também, principalmente, com a mescla dos mercúrios, no trabalho alquímico para o segundo nascimento, que é o espiritual.
André ensina que temos que impregnar nossa aura de amarelo, sacrifício, de vermelho, a castidade, de azul, morte, para que surja o violeta, cor do absoluto de Deus. Por isso que lá em cima, nos seus chakras, a última cor é a cor violeta. Deve haver, que é a cor aqui em cima, deve haver o equilíbrio dos valores do homem e da mulher no trabalho alquímico representado na letra X, cruz de Santo André. Equilibrar a força e o amor com sabedoria. O apóstolo André possui também 3 aspectos. O positivo, o aspecto positivo é o desequilíbrio dos 3 fatores. Só vive 2 ou apenas 1. O negativo é o infrassexo. O neutro, ou a síntese, é o equilíbrio dos 3 fatores que significam os mistérios da cruz. Nós voltamos já já, após a apresentação do ateliê Marlene Olim. Apóstolo Lucas. O apóstolo Lucas pertence à constelação de Sagitário. Seu átomo se encontra nos quadris, nas cadeiras. Lucas se relaciona com os mistérios da Cabala. Ele nos ensina os valores numéricos. Os números correspondem ao trabalho interno e a Cabala nos capacita para entender a linguagem dos mundos superiores. Lucas nos dá a inspiração para interpretar os números, pois bem sabemos que o estudo da Cabala não pode ser apenas intelectual ou de memória, mas principalmente intuitivo. A própria palavra Cabala tem sua origem na raiz hebraica kibel, que significa receber, dando uma conotação muito mais intuitiva do que intelectual para esse conhecimento. Existem 3 tipos de conhecimento que temos que desenvolver dentro de nós. O conhecimento imaginativo, o inspirado e o intuitivo. O apóstolo Lucas também possui 3 aspectos como os outros. O positivo é quando a Cabala é mal explicada, sem profundidade. O negativo é quando o cabalista é intelectual e quer resolver, interpretar tudo com o intelecto. O neutro, ou a síntese, é quando o cabalista sabe misturar sabiamente a inspiração e a intuição com o conhecimento intelectual da Cabala, permitindo-lhe penetrar profundamente em seus mistérios. Agora, veja bem que tudo isso é uma questão de meditação profunda, tá? Todo esse conhecimento. A luxúria. Apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro pertence à constelação de Áries. Sexo. Seu átomo se encontra no entrecenho. Este apóstolo representa os mistérios do sexo. Acabei de falar, né? O Cristo disse que sua igreja seria edificada sobre ele. Pedro, pedra, a força criadora. É o fundamento. Quem tem o apóstolo Pedro dentro de si valoriza sua energia criadora e luta com todas as forças pela pureza e castidade. Ele é o mais impetuoso de todos, por isso é o primeiro a aparecer. Pedro é o apóstolo que tem as chaves do céu, por isso ninguém pode querer entrar no reino dos céus sem ser pela porta do amor. Podemos pedir a essa parte autônoma do nosso Cristo íntimo que nos ajude na pureza, castidade, a vencer a mente, etc. Com o sexo se domina a mente e quem não domina a mente tem problemas com o sexo.
todo aquele que quer encarnar o seu Cristo íntimo tem que indiscutivelmente começar por este apóstolo. Um fornicário jamais poderá encarnar o Cristo. Agora, veja bem que vocês podem confundir fornicário com sexo, né? Nós estamos falando aqui do sexo do amor, do sexo sagrado, tá? Do Lingam e Yoni. Apóstolo João. O apóstolo João pertence à constelação de Touro. Tudo isso está no céu, dá para você ver. Seu átomo se encontra na laringe. Este apóstolo representa os mistérios do verbo. Relaciona-se com a palavra, a mensagem, o evangelho. Quem tem João dentro de si tem o Pedro do verbo, cristaliza as coisas através do verbo, pois está impregnado com a força criadora, mas para que isso aconteça, temos que pedir ajuda desse João interior para nossa purificação pessoal e para saber usar o verbo sabiamente. O verbo caracteriza a energia que tem o homem. Ele nos ensina que não podemos mentir, enganar, não usar palavras de duplo sentido, morbosas, etc. João é o que fala a verdade da mensagem do Cristo íntimo. Ele é o único que estava aos pés da cruz dizendo: eis-me aqui, mestre. Não o esqueceu, nem o vendeu por um beijo. O verbo é a verdade. Podemos pedir a essa parte autônoma do Cristo em nós que nos ajude a esgrimar o verbo de forma correta, que a palavra esteja impregnada da força crística e da verdade. Então, aí vocês meditarem os seus chakras, medite, né? O chakra azul claro. Bom, apóstolo Judas. O apóstolo Judas pertence à constelação de Gêmeos. Seu átomo se encontra nos pulmões. Esse apóstolo é o depositário, o tesoureiro dos ensinamentos de Cristo e dele mesmo como apóstolo, depositário, tesoureiro, né? Aquele que guarda, aquele que se relaciona com ele. Relaciona-se com os mistérios da morte psicológica. Todo conhecimento é sapiência, sapiência é sabedoria, tá? Judas é a escada para se chegar ao Cristo. Não disse para vocês que Judas é o mais corajoso? Sua parte positiva é a inteligência sobre a morte do ego. É o que nos ajuda a desmascarar nossos defeitos, ajudando-nos a conhecê-los e a eliminá-los. A sua parte negativa é o traidor, que é a paixão. Aquele que vende o Cristo por 30, que é igual a 3 princípios da criação. O 3 é o princípio da criação. Moedas de prata. Prata significa lua, que é mente inferior, pensamentos falsos. Somos traidores de nosso Cristo íntimo toda vez que cometemos vitupérios contra ele, quando negociamos as almas. Também, né? A inteligência de Judas é a que não nos deixa cair em tentação e nem cometer os erros. Precisamos alimentá-lo com inspiração e compreensão, já que como desdobramento direto do Cristo está também no nosso coração. Quem tem Judas sente a necessidade de morrer psicologicamente, eliminar o ego, o falso, o ilusório, de se superar, de despertar, de acabar com todos os elementos negativos que nos mantêm escravizados e adormecidos. Podemos integrar-nos com essa parte do nosso próprio ser para que ele nos ajude e nos ensine os mistérios da morte psicológica. Assim, amemos Judas. Nós voltamos já após a apresentação da Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 31 80 37 72, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo.
apóstolo Felipe. Felipe pertence à constelação de Câncer, ou eu, né? Inclusive eu sou de Câncer. Seu átomo se encontra no estômago. Este é verdade. Este apóstolo nos ajuda a sair do corpo astral. Segundo a Pitsofia, ele é o escrivão. É o que recebe os ensinamentos através dos métodos ocultistas ou através das faculdades parasensoriais do homem. Violência, clarividência, desdobramento astral ou sonho lúcido, estados de ginas, etc. Ele é o que canaliza o ocultismo prático. Nos ensina a ser místicos, ocultistas, esoteristas, profundos. Aproveitemos as oportunidades quando estivermos deitados a sós para integrar-nos com essa parte do nosso ser e praticar intensamente as diversas técnicas de meditação, sonho lúcido, vocalizando, meditando, etc., para penetrarmos conscientemente nas supradimensões da natureza e dali extrair nossas experiências místicas e esotéricas. Está aí o porquê eu estudo filosofia esotérica, né? Aproveitar cada momento da vida para viver o sobrenatural, o novo, eu adoro. Felipe nos ensina que não devemos falar do que não conhecemos e do que recebemos em segredo, nossas experiências internas, verdade. Representa o ocultismo, não apenas como aquilo que não conhecemos, senão o que temos que descobrir por meio de nossos próprios esforços. Sua parte positiva está relacionada com o ocultismo teórico a serviço de si mesmo. Na sua parte negativa estão os incrédulos, mas sua síntese neutro é o ocultismo prático a serviço do real ser. Apóstolo Mateus. Mateus pertence à constelação de Leão. Seu átomo se encontra no coração. O apóstolo Mateus se relaciona com a ciência pura, a ciência do amor, o uso da ciência a serviço do ser. Aqueles que vão contra esse aspecto caem na ciência materialista, que é a mesma do anticristo, e fazem qualquer tipo de aberração que vá contra a lei divina e da vida. São os que fazem inseminações artificiais, transgênicos, etc. Também se encontra nesse aspecto negativo os mariposeadores, aqueles complicados que nunca se decidem por um caminho espiritual, pulam de galho em galho e repetem com louros algo que não vivem. Existe uma ciência espiritualoide que se parece a do ser, mas não é. Viver essa doutrina pura, sem misturá-la com nada, sem acrescentar nem tirar, ter a arte de adaptar o que aprendemos à nossa vida prática. Se não encarnarmos essa ciência pura, ficamos impossibilitados de encarnar o nosso Cristo íntimo. Apóstolo Timóteo. O apóstolo Timóteo pertence à constelação de Virgem. Seu átomo se encontra nas costelas e nos intestinos. Timóteo se relaciona com os processos alquímicos, com a transmutação. Ele está presente na transformação das energias prânicas, que é a energia vital, que a luz solar impregna no elemento ar da natureza. Neste processo está presente a ciência do Timóteo, como boa alimentação, bom descanso para melhorar a produção e transmutação do ens seminis. O apóstolo Timóteo nos dá a educação dos sentidos e a inspiração para a mutação das energias. Os que desenvolvem seu Timóteo interior no aspecto positivo sabem transmutar, mas o fazem com energias densas, ou seja, mesclam energias sutis com outras mais pesadas devido ao seu comportamento, devido a não saberem selecionar seus entusiasmos
seus estados de consciência, nem possuir uma conduta séria do pensar, sentir e atuar. Como resultado de tudo isso, sua transmutação não alcança as notas sutis que têm pura magia negra, os fornicários, os que abusam e desgastam sua energia criadora. Já no seu aspecto neutro está a autêntica transmutação, o Sahaja Maituna, a legítima magia branca, que é o que eu já comentei, falei sobre Maituna, sobre o sexo sagrado em outros vídeos, tá? Em síntese, a doutrina desse apóstolo é a inspiração, que é aquele sentir que vai mutar e fixar todos esses valores que ficaram dispersos após a transmutação. A inspiração é o que fixa a energia crística em nossos corpos. Apóstolo Santiago. O apóstolo Santiago pertence à constelação de Libra. Seu átomo se encontra nos rins. Santiago nos ajuda a ter fortaleza espiritual interna. Ele nos ensina a necessidade de trabalhar em harmonia com a lei divina, que é o karma. Santiago é nosso átomo mediador. Ao leão da lei se combate com a balança. Faz boas obras para que pague suas dívidas. Assim se negocia nosso karma e é possível evitar muitas dores e sofrimento na vida. Santiago também se relaciona com os mistérios crísticos, com o esoterismo. Ele nos ajuda a despertar a capacidade de assombro para continuarmos a aprender como fazem as crianças. Aquele que não tiver a mente de criança não entrará no reino dos céus. Santiago é o patrono da grande obra. Em sua parte positiva, encontramos aqueles que recebem as informações intelectualmente, mas sem buscar vivenciá-las. No seu aspecto negativo, existem aqueles que usam as armas do pai contra o próprio pai. Usam a doutrina crística para justificar seus erros, para se esconder atrás de um dogma sem intenção alguma de vivenciá-lo. Nós, quando falamos pai aqui, nós falamos pai Deus, tá? Na parte neutra de Santiago, que é a síntese, que é que nos interessa, está aquele que indaga, que vivencia, que experimenta, que pratica os mistérios crísticos. Os mistérios não são os conhecimentos apreendidos pelo intelecto, senão aquilo que verificamos por experiência própria. O apóstolo Marcos. O apóstolo Marcos pertence à constelação de Escorpião. Seu átomo se encontra nos órgãos criadores, que são os órgãos sexuais. Este apóstolo trabalha em conúbio com a nossa Mãe Divina, ou Kundalini, e nos ajuda na regeneração. Marcos se relaciona com o despertar e o ascenso do Kundalini, ascenso de subir, tá? E com os aspectos do amor. Alguns magos despertam o Kundalini, mas não ascendem por falta de méritos do coração. Pois o Kundalini desperta com a magia do amor, mas só acende com os méritos do coração. Há que decifrar esses mistérios, pois nisso se encontra a causa do fracasso no desenvolvimento espiritual. No lado contrário, encontramos aqueles que canalizam essa energia criadora negativamente, criando e alimentando os poderes sinistros dos órgãos kundartiguador, que é a energia do Kundalini projetada para baixo, para os infernos atômicos do homem, formando no corpo astral a cauda do diabo. O apóstolo Marcos nos ensina a trabalhar na alquimia de forma correta para completar positivamente todo o processo da transmutação, ou seja,
despertar e ascender, né? Ascender, ir para cima. O Kundalini, para isso, necessita ter muitos méritos do coração. Os 3 traidores de Cristo. O Cristo encarnado no coração do homem tem que viver todo o drama cósmico tal como está estipulado nos 4 livros, nos 4 evangelhos. Tem que vivê-lo dentro de cada um, aqui e agora. Depois que tenha passado por todos esses processos dos 4 evangelhos, então tem que ser julgado. Os 3 traidores julgam-no. Pilatos ordena que seja açoitado, né? Esse homo, diz Pilatos, eis o homem. Sofre o indizível, o Crestos, o Logos, quando se reencarna. Os 3 traidores que crucificam o Cristo, que o levam à morte, estão dentro de nós mesmos. Judas, Pilatos e Caifás. Judas representa o desejo, o qual nos atormenta. Pilatos representa a má mente, que tem desculpas para tudo. Por que eu não fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz aquele outro, né? Onde eu estou? E Caifás representa a má vontade, que prostitui o altar, vende os sacramentos. Judas, o desejo, troca o Cristo íntimo por 30 moedas de prata. Como eu disse anteriormente, 3 mais 0, 3, que é igual a 3. Essa é a adição cabalística. Quer dizer, troca-o por coisas materiais, pelo dinheiro, pelos licores, pelo luxo, pelos prazeres animais e por todos os prazeres da terra. Pilatos. Pilatos é a mãe, é a má mente. Esse sempre lava as mãos. Nunca tem culpa, jamais. Para tudo encontra uma evasiva, uma justificativa. Jamais se sente culpado. Realmente, vivemos sempre justificando todos os nossos defeitos psicológicos que possuímos em nosso interior. Jamais nos cremos culpados. Pilatos sempre justifica suas piores perversidades, busca evasivas desculpas, não encara seus erros. Há pessoas que disseram: Senhor, eu acho que sou uma pessoa, pois boa. Eu não mato, eu não roubo, eu não caritativo, eu não sou invejoso. Eu sou caritativo, eu não sou invejoso. Isto é um exemplo de virtudes perfeito segundo eles, né? Segundo essas pessoas. Então, não adianta, diante de tanta perfeição, de maneira que olhemos as coisas como são em seu cru realismo. Esse Pilatos sempre lava as mãos, nunca se considera culpado. E quanto a Caifás, o sumo sacerdote mais perverso de todos, trai o Cristo íntimo miseravelmente. Pensem no que é Caifás. O Cristo íntimo nomeia muitas vezes um sacerdote, um mestre, um iniciado, para que guie as suas ovelhas, as pastoreie. Entrega-lhe o comando e põe à frente de uma congregação, e o tal sacerdote, o tal mestre, etc. Prestem bem atenção nisso, tá? Ou o iniciado, em vez de guiar seu povo sabiamente, vende os seus sacramentos, prostitui o altar, fornica com as devotas, etc, etc, etc. Deu para entender? Conclusão: trai o Cristo íntimo. Isso faz Caifás. É uma traição, a mais suja que há. E não há dúvida que são muitas as religiões que no mundo se prostituíram. Isto é óbvio. São muitos os sacerdotes que
traíram o Cristo íntimo. Esses 3 traidores são as 3 fúrias. Esses traidores levam o Cristo íntimo, pois ao suplício. As multidões de pessoas, multidões de gentes, pedem a crucificação do Senhor. Todas essas multidões que gritam, crucifica, crucifica, que pedem a crucificação do Cristo, estão dentro de nós mesmos, aqui e agora. Você está se julgando, né? São os agregados psíquicos inumanos que em nosso interior carregamos, são todos aqueles elementos psíquicos indesejáveis que levamos dentro, são conhecidos no antigo Egito como os demônios vermelhos de Sete, viva personificação de todos os nossos defeitos de tipo psicológico. São aqueles os que gritam, crucifica, crucifica, crucifica. O Cristo é julgado pelas multidões e Pilatos lava as mãos. O Senhor então vai ao cárcere e é coroado por um soldado romano com uma coroa de espinho. Começa então o drama da Via Crucis. Já está acabando, tá? Mas mais um intervalinho para vocês conhecerem o Dr. Marcos Matsukura. Voltamos já já. Dr. Marcos Matsukura, acupuntura, fisioterapia geral, RPG, Tuiná, atendimentos sociais e empresariais, locação de equipamentos fisioterápicos. Vila São Francisco, Avenida Dr. Cândido do Mota Filho, 572, Sala 2. Telefone 3766-5456. Metrô Paraíso, Rua Apeninos 930, Conjunto 143. Telefone 97333-3113. Plantão 99979-2619, 99888-8865. A Via Crucis do iniciado, ao adentrar no aspecto esotérico da Via Crucis, receberemos que a mesma é inerente à vida do iniciado, pois o Cristo íntimo nasce da cruz, do cruzamento de forças, vai com a cruz na iniciação sobre os seus ombros e os soldados romanos o açoitam. As multidões lhe cospem, jogam pedras. Veja bem que tudo isso é aquilo que a gente sofre aqui, né? A cruz do Calvário é profundamente significativa. Bem sabemos que o falos vertical dentro dos séteis formam uma cruz. Em outras palavras, enfatizamos o lígam masculino, que é o pênis, e o ione feminino, que é a vagina. Corretamente unidos, forma uma cruz. É com a cruz que temos de avançar o sendeiro que irá nos conduzir até o Gólgata do Pai. O caminho até o Gólgata é conhecido como Via Crucis, pois no caminho do iniciado sempre se cruzaram eventos que o provaram em seu aspecto emocional e psicológico para ver se realmente se está preparado a ter direito à ressurreição dentre os mortos. Nessa Via Crucis surgirá o Cirineu, que ajuda ao Cristo, o iniciado, tá? Ajuda o iniciado a carregar a cruz até o Gólgata. Esse Cirineu na vida dos iniciados são aquelas pessoas que o ajudam a trilhar esse caminho. No Gólgata, o Senhor é crucificado no meio de 2 ladrões. Gestas que diz, se você é mesmo filho de Deus, baixe a cruz e salva todos nós. Este simbolismo vem a ser a representação dos nossos defeitos psicológicos que, através da mente, sempre duvidam das coisas sagradas. Né? Oh, dúvida! Dimas diz a Gestas, esse homem é santo e não merece estar aqui. Em troca, nós somos pecadores e o merecemos. Depois, Dimas diz ao Cristo, Senhor, lembra-te de mim em teu reino. Dimas é em nós a essência que reconhece que se encontra condicionada pelo ego que peca, que infringe as leis.
O Cristo olha para o Dimas e diz: em verdade, hoje estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. O Cristo disse para Dimas que hoje estará no paraíso porque o Cristo não está no tempo, mas no agora, no instante, e todo aquele que vive esse eterno agora estará com o Cristo, que é a consciência. Os 3 cravos de ferro na madeira da cruz significam as 3 purificações pelas quais temos que passar antes da ressurreição. Narra a Santa Bíblia que o profeta Jonas esteve 3 dias dentro da barriga de uma baleia e que foi expelido na praia de Nínive. E ali, através da palavra, chamou a humanidade ao arrependimento. Gente, vocês acham mesmo que Jonas entrou na barriga física de uma baleia? Escuta só, hein? A baleia representa os eus psicológicos, os egos, que temos dentro de nós. Quando se diz que Jonas passou 3 dias em meio ao ventre de uma baleia, se está afirmando que passou pelas 3 purificações. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, também temos que ressuscitar cumprindo com o batismo através da grande obra. A ave fênix, linda, tem sido testemunha do curso das idades. Ela via as almas douradas da idade de ouro se transformar em almas de prata, de cobre e de ferro. A ave fênix está sempre coroada por uma coroa de ouro. Os seus olhos se parecem com estrelas, olhando o espaço infinito de cor púrpura divina. Peito azul, rabo verde, suas patas de ouro e suas unhas de cor vermelha, e que morre e que vive. Quando ela quer renovar a si mesmo, faz uma espécie de ninho. Nele coloca sândalo, mirra, incenso, folha de todas as espécies sagradas e se incinera. A natureza cheia de um infinito terror, mas a ave fênix um dia ressuscita das próprias cinzas, mais forte, mais poderosas do que antes, para alegrar o infinito. A ave fênix é o terceiro logos, o sacratíssimo Espírito Santo, em cujo nome se faz o batismo. O Cristo vai ao Santo Sepulcro para, depois de 3 dias e meio, ressuscitar. Não? Tudo isso são ensinamentos de Samael Aun Weor. Gente, demorou, né? É longa a história, mas vale a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu encerro aqui com muita emoção de passar essa informação e esses conhecimentos para vocês, porque após uma vida de experiências espirituais que eu tive, de experiências inclusive doutrinárias que eu tive, em 2016 conheci o gnosticismo, comecei a estudar o gnosticismo, né? Não terminei, porque a gente nunca termina de estudar, e eu ainda não sei nada. Quero continuar estudando, e a partir de 2002 eu serei uma nova fênix, né? Porque eu vou mudar, eu quero mudar, não por passar o ano de 2022, mas eu resolvi fazer isso, né? Eu vou mudar toda a minha vida, né? Porque eu quero me dedicar mais aos meus estudos, tá? Então, para mim, na verdade, tudo que aconteceu por esses tempos, né? Novos conhecimentos, novas decepções, né? Novos amigos, novos inimigos, né? Novas traições, novas mentiras. Então, tudo isso me fez ver que eu tenho que me incendiar e renascer. Então, eu quero novamente, mais uma vez, renascer, assim como a fênix faz sempre. E eu espero que vocês façam a mesma coisa, que vocês renasçam sempre. Renasçam, mas renasçam para o bem, com a espiritualidade. Aproveitem o Natal, o dia de Natal que vocês tanto gostem. Presenteie-se com a sabedoria.
Presenteie-se com conhecimento. Presenteie-se com a nova consciência, né? Com a abertura, com aquilo que vocês realmente precisam. Quando a gente fala de coisas espirituais, não significa que vocês não podem ter o material, tá? Porque, inclusive, para você ter espiritual, você precisa ter o material também. Nós vivemos, precisamos comer, nós precisamos morar, precisamos nos vestir, inclusive até passear, tá? Que tudo isso faz parte do nosso conhecimento, tá bom? Então, eu desejo a vocês todos um Natal de conhecimento. Eu desejo a todos vocês um Natal íntimo, um Natal com muito amor por tudo, com muito amor por vocês mesmos, por muito amor pela humanidade, por muito amor no seu lado espiritual. E que vocês possam, junto comigo, se eu continuar nesse caminho da transmutação, que vocês possam estar junto comigo, com o Deus, a deusa, porque somos todos um, na verdade, nós somos a fagulha, né, uma fagulha de Deus, né, que se dissipou pelo universo para que possamos ter o conhecimento, para que nós possamos ter a experiência e depois nós voltarmos para Deus, tá? Ninguém vai reinar com coroa eterna, nada disso, gente, isso é simbólico, né? Só o fato de você falar que quer reinar, você já está sendo, já o seu ego, né, já está sendo bem grande, né? Eu não quero reinar nada, eu quero paz, tá? Não quero mandar em ninguém, né? Tá bom? Então, um beijo para vocês. No próximo programa é dia 30 de dezembro e eu vou somente agradecer aquelas pessoas que colaboraram com o programa esse ano, tá bom? Então, um beijo, um abraço e que vocês fiquem na paz interior de vocês. Olá, programa Débora Histórica, nós estamos aqui no Lar Criança Feliz, no Taboão da Serra, com o senhor Francisco Matias, ele é... Presidente, isso mesmo. Pode falar aqui, né? Sou presidente do Lar da Criança Feliz, pelo segundo mandato, já tive um mandato anteriormente, então estamos à frente atualmente dessa instituição, que é uma escola infantil, crianças de 3 a 5 anos e meio e com um período integral, pais que tenham dificuldades financeiras, que não possam ter seus filhos em escolas, que ganhem até 2 salários mínimos, eles aqui adentro, às 7 horas da manhã, obtêm 4 refeições diárias e vão embora ao redor de 4 e meia da tarde. E os mantenedores aqui são importantes? Na verdade, quem mantém o Lar da Criança Feliz são todos colaboradores, tá? Nós temos, como o espaço é grande, nós temos várias fontes de renda, vamos dizer, para ser mantido. Nós temos um brechó permanente, que é uma fonte de renda importante, que nós vamos ver, importantíssima. Nós temos um espaço que é um inquilino, vamos dizer assim, que é o Centro Espírito Seara Esperança, e nós temos um prédio que são lojas maçônicas. Nós temos aqui templos maçônicos que são inquilinos também que pagam para se reunirem dentro do espaço todo mês. E temos um salão de festas que também é alugado para festividades, e temos colaboradores, pessoas físicas e pessoas jurídicas. A gente tem a nossa página no Facebook, ONG Lar da Criança Feliz. Tem o nosso Instagram também, que é Lar da Criança Feliz. O WhatsApp DDD 11 961747000. E-mail é o contato @lardacriancafeliz.org.br.
E a gente tem o site também, né? Que, além do site, a gente tem o nosso boletim também, que é mensal, né? E a gente está aqui de segunda a sexta, das 9 até as 5 da tarde, no telefone fixo 4701-4604. 4701-4604.